Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula de ecologia. Aqui eu vou começar construindo o conceito de ecologia, passando para os níveis de organização e em seguida os níveis tróficos. Irei finalizar essa aula trabalhando representações gráficas das chamadas pirâmides ecológicas. Vamos lá então para a nossa aula de ecologia. A ecologia é uma ciência extremamente importante e um ramo da biologia. Com a ecologia, a gente entende a dinâmica e funcionamento do nosso planeta e o papel de cada um dos organismos na construção dessa dinâmica. Mas o conceito de ecologia, ele não nasceu do dia para a noite, mesmo a gente sabendo que o conceito hoje está relacionado, então, com o estudo das interações entre os organismos, essa interação entre organismos de mesma espécie e entre organismos de espécies diferentes, e esses organismos interagindo com o meio ambiente. Só que aí, eles também serão influenciados pelo meio ambiente. Então, a gente entende basicamente que a ecologia, resumindo bem, ela é um estudo dos ecossistemas. Mas veja, o conceito de ecologia, ele não nasceu do dia para a noite. Esse conceito, ele começa com Ernest Haeckel. Ernest Haeckel simplesmente dizia que a ecologia, ela era um conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza, certo? Bom, mais tarde, um segundo cientista chamado Charles Elton disse o seguinte, que ecologia era história natural científica. Ou seja, era o que a natureza nos ensinava mediante ao conhecimento específico, científico. Outro cientista conhecido como Clements, ele falou o seguinte, que ecologia é um conceito um pouco incompleto, tá? Era simplesmente o estudo das comunidades. Quando ele falou em estudo das comunidades, ele focou só no ser vivo que compõe a ecologia. Faltou o ambiente num todo influenciando e fazendo com que esse organismo se adapte aos diferentes ecossistemas. Mas o principal conceito construído dentro da ecologia vem com Eugene Odum, que lança, no final da década de 80, um livro de cabeceira de qualquer biólogo, que é o livro chamado Ecologia. Livro esse que traz um conceito importantíssimo, Eugene Odum, um conceito importantíssimo que fala o seguinte, que ecologia é o estudo da estrutura, ou seja, quem são os organismos e o meio ambiente. Organismos de mesma espécie, de espécies diferentes, e eles relacionados com esse ambiente. Ou seja, o seu funcionamento, a dinâmica dos seres vivos num ecossistema. Como eles influenciam e como eles são influenciados. Qual é o papel deste organismo, num ecossistema. Então o conceito de Eugene Odum veio a batizar, a ecologia. Então, entendendo a construção do conhecimento, ecologia e do conceito, a gente vai agora entendendo os diferentes ramos que estão dentro da ecologia. Bora lá ver a diversidade de conceitos e conteúdos dentro da ecologia. Ao iniciar o estudo dos níveis de organização entre os seres vivos, é claro que a gente tem que se fazer valer nesse momento de conceitos de outras disciplinas e até mesmo de outras áreas dentro da biologia. Por que isso? Porque todo o ser vivo, ele é formado a partir então de átomos, átomos esses que irão compor moléculas que irão compor aqui então organelas,
Em seguida, essas organelas irão formar uma célula. E aí a gente vai lá para o conceito da citologia, né? Que a célula é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Seguimos aqui, porque um conjunto de células tende a formar, então, tecidos. Ou seja, tecidos são um conjunto de células que apresentam forma e função integrada. Mesma forma e função integrada. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Conjuntos de órgãos afins formam sistema. E esses sistemas, né, os diferentes tipos de sistemas, vão originar, então, um organismo. Tá? Um organismo. Claro que quando a gente agrupa esses organismos, sendo eles de mesma espécie, a gente vem para cá, ó. A gente segue e vem para cá. Nós temos uma população. Então, o termo população refere-se a um conjunto de organismos de mesma espécie. Detalhe, em mesma região. Em determinada região. Só que, claro, as populações elas não estão isoladas, elas acabam interagindo, né? Quando a gente fala, primeiro, quando a gente fala em população, é claro que a gente tem que entender que os organismos de mesma espécie eles têm que interagir entre eles, se reproduzir, se alimentar, enfim. Mas é claro que eles também acabam interagindo com outras espécies, outros tipos de organismo, um animal interagindo com uma planta, com um fungo, havendo uma decomposição, um parasitismo, enfim. Então, quando a gente entende esse passo, a gente entende que comunidade, também chamada de biocenose, tá? Uma comunidade ou uma biocenose é um conjunto, então, de organismos de espécies diferentes. Só que, claro, eles estarão interagindo, por isso, em mesma região. Quando o ser vivo, podendo se utilizar do termo da comunidade ou da população, ou seja, de diferentes espécies, comunidade, ou de mesma espécie, população, quando esses seres vivos eles começam a interagir com o meio ambiente, e aí eu tenho que entender, interagindo de forma positiva, de forma negativa, sendo influenciado pelo meio, influenciando o meio ambiente, seja as características adaptativas das espécies, e aí a gente vai então para um conceito maior que é o ecossistema. Ecossistema é esse, então ele vai ser formado, então, olha lá de novo, por um conjunto, né, por um conjunto aqui de seres vivos, mais conjunto de seres vivos e fatores abióticos, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui, tá? Eles acabam, nesse momento, interagindo, eles interagem. Certo? Eles acabam interagindo. Bom, então olha só, o que é um ecossistema? É o conjunto dos seres vivos, sendo de mesma espécie ou espécies diferentes, interagindo com todos os fatores abióticos, certo?
sendo influenciado por eles ou influenciando, repetindo essa informação. Daí eu vim aqui para baixo agora. Por quê? Quando a gente fala num conjunto de seres vivos, pode aparecer um termo chamado de biota. Biota refere-se então a um conjunto de seres vivos de um ecossistema, ou seja, os fatores bióticos. Tá? Fatores bióticos. Depois, nós temos aqui ainda o biocoro. O biocoro está aqui, ó. Refere-se às condições físicas e químicas, lógico, né? Disponibilidade de recursos hídricos minerais, né? Luminosidade, os ventos, a pluviosidade, a temperatura. Então, todos esses conjuntos abióticos aí, né? É o que vão, né? São as particularidades, né? Que influenciam as particularidades de um organismo, tá? Então, o que a gente tem que entender com o biocoro? Que são os fatores abióticos de um ecossistema, certo? Então, aqui dentro ainda, a gente sabe ainda, voltando aqui para cima agora, ó. Então, melhorando. Um ecossistema, então, é um conjunto da biota mais o biocoro, basicamente. Quando a gente pega os diferentes tipos de ecossistemas e a gente coloca sobre fatores comuns mais homogêneos, por exemplo, temperatura média anual, uma pluviosidade média anual, a gente trabalha com o conceito de biomas. Então, os biomas refere-se, de modo geral, a um conjunto de diferentes ecossistemas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o bioma Floresta Mata Atlântica. Nós temos vários ecossistemas ali dentro. Ecossistema aquático, ecossistema terrestre, né? E dentro desses ecossistemas tu pode ter organismos que vivem em locais úmidos, dependentes de água ou não para reprodução, enfim, diferentes adaptações nesses ecossistemas aí, tá? Então, nesses diferentes ecossistemas podem compor de forma homogênea, né, os biomas. E a biosfera, né, refere-se então aqui dentro, né, os biomas, eles acabam trabalhando, né, um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, né? Então, o conjunto de seres vivos do nosso planeta. De seres vivos, tá? Do nosso planeta, ou seja, um conjunto de ecossistemas. Tá? Um conjunto diferente de ecossistemas aqui. Claro que quando eu falo em biosfera, para falar, né, desses diferentes ecossistemas aqui, desses diferentes biomas, para eu trabalhar o conceito planeta agora, eu preciso de 4 conceitos aqui, e é bem importante que tu saiba disso. Biosfera refere-se ao conjunto de seres vivos. A hidrosfera, a água do nosso planeta, não me interessa o estado físico dela. A atmosfera é o conjunto de gases que formam o nosso planeta. E a litosfera vai formar o solo e as rochas do nosso planeta. Tá bom? Então, claro que a biosfera leva em consideração os seres vivos, né? Que estão compondo os ecossistemas, os biomas, a comunidade e a população. Tá? Então, esses são inicialmente os chamados níveis de organização. É claro que eu preciso saber esses conceitos para trabalhar agora outros conceitos dentro, outros ramos dentro da ecologia que são extremamente importantes. Quer ver como? Vamos adiante então com a nossa aula que a gente vai ver como é que a gente vai utilizar esses conceitos. Um termo importante dentro da ecologia e o entendimento da sua dinâmica é o conhecido como ecótone. Tá aqui ele, ó.
ecótone ou ecótono. O que é esse ecótone? Ecótone é quando a gente tem dois ecossistemas diferentes, tá? Quanto à composição dos seres vivos, quanto à disponibilidade de recursos hídricos, minerais, dois ecossistemas diferentes, tá? Só que eles têm uma transição, uma passagem de um ecossistema para outro. Essa área de transição entre eles cria uma grande tensão, choque desses fatores aí como eu descrevi. Choque dos fatores bióticos com os abióticos. Então, o ecótone, por conceito, é uma área, são áreas de transição entre diferentes ecossistemas, tá? Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. Eu peguei o campo e uma floresta. Tem diferença de luminosidade, concentração de água, diferença de temperatura. Só que nós temos uma área em que o campo ele começa a invadir a floresta ou a floresta começa a invadir o campo. Depende da ótica do negócio aí. Essa área de tensão aqui é o que a gente chama de ecótone ou ecótono. Então eu fiz um esquema para tentar, nessa minha representação, mostrar aqui através de um desenho esse ecótone. Então vocês imaginam o seguinte, nós temos o campo aqui com uma taxa, né, de luminosidade, aqui, né, os raios solares incidindo, né, sobre esses ambientes, né? Veja que o campo ele recebe mais luminosidade, né, a nível de solo, mas a evaporação dele é diferente da evaporação que a gente tem a nível de floresta, tá? Mas a gente tem espécies que são adaptadas a essa região, tá? Algumas espécies que são adaptadas que tu não vai encontrar na floresta e vice-versa. Por exemplo, um monte de espécies que são epífitas, que vivem sobre outras plantas, tu não vai encontrar no campo, tá? Bom, só que nós temos uma área onde vai haver uma transição entre esses dois ecossistemas. E tá aqui ele então, ó. Essa área de transição entre esses dois ecossistemas aqui, só um pouquinho, é o que nós vamos chamar de, só aumentar aqui, ó, é essa área que eu vou chamar, olha lá, essa área que eu vou chamar de ecótone, tá? Ou ecótono como está o título. Por que essa área aqui, agora eu vou assinalar, e é importante que eu vou assinalar, é uma área de alta biodiversidade. Ó, área de alta biodiversidade. Por quê? Porque nessa área de alta biodiversidade, por exemplo, podemos encontrar elementos do campo, no ecótone, e elementos da floresta, no ecótone também. Mas existem espécies que são adaptadas a esse ecótone aqui, tá? O ecótone, então, ele pode estar fazendo, se for a floresta invadindo o campo, né, diminuindo a área de campo gradativamente, ele vai estar fazendo o quê? Um ambiente de borda nesse campo. Se for o campo invadindo a floresta, ele vai estar fazendo uma borda, né, nessa floresta. Então, o ecótone pode também criar um chamado efeito de borda. Né? Quando ele avança para um ecossistema específico aí, repetindo, ou a floresta invadindo o campo, ou o campo invadindo a floresta. Ele vai criando uma borda, né, nesses ambientes aí, tá? Então lembra-se que o ecótone é uma área de alta biodiversidade, existem espécies que são adaptadas ao ecótone. Posso te dar um exemplo, puxando a brasa aqui para o meu assado, né? Imagina aranhas que façam teia. Então ela faz teia orbicular lá, né? Fez toda a teia dela aqui. E aí a gente tem, ó, presa em vários locais essa teia. E a gente tem espécies de insetos, né? Que vem voando, ó, é uma presa fácil, tá? Isso pode acontecer com polinizadores também, que vêm, sei lá, de dentro da floresta, certo? Só para a gente entender aqui o termo ecótone. Então é essa área que a gente tem de transição entre dois ecossistemas. Importante saber desse conceito, tá?
Mais dois termos importantes para a gente entender o funcionamento dos ecossistemas é dado pelo primeiro deles, que é o habitat, e o segundo, o nicho ecológico. É muito importante que tu entenda a diferença desses dois conceitos aqui para a dinâmica dos ecossistemas, tá? Então vamos iniciar aqui com o conceito de habitat. O que a gente deve entender como um habitat? Ele serve, né, para designar o local simplesmente onde vive uma determinada espécie, certo? Esse local, é claro que ele vai ter um conjunto de elementos que vai atender às necessidades de sobrevivência dessa espécie, mas eu não descrevo isso dentro do conceito de habitat, certo? É só um elemento de entendimento de habitat. O conceito é o local onde vive uma espécie. Se a gente entende, tá, que esse local é o espaço físico. Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu só aumentar a linha aqui, né? Então a gente entende como espaço físico, né? Que uma espécie vai ocupar. Claro que esse espaço físico deve atender às demandas, né, de sobrevivência de uma espécie, demandas como alimento, água, a temperatura adequada, tudo isso obedece a essas demandas. Mas quando a gente descreve o habitat, é o espaço físico, ou seja, o local onde vive essa determinada espécie. Bom, quando a gente começa a entender essa demanda, a gente vai então para o conceito de nicho ecológico, tá? Então veja que eu peguei um exemplo aqui, eu peguei uma zebra que vive aonde? Vive lá na savana africana, né, em meio aos campos, às áreas abertas. Eu só descrevi o local onde ela vive, ponto. Mas agora eu vou pegar essa mesma zebra e vou jogar dentro do conceito de nicho ecológico. Que vai ser o que esse nicho ecológico? Ele vai representar aqui, então, né, a determinada demanda, né, que essa espécie apresenta em relação ao meio ambiente. E como que ele contribui, né, de que maneira ele contribui para esse meio ambiente, certo? Então, basicamente, ele vai representar o espaço funcional, certo? O espaço funcional. Aí a gente entende que a função específica, né, desta espécie em um determinado meio, tá? Qual é que é o papel que ele exerce? Ou seja, qual vai ser aqui o chamado impacto que esse organismo exerce sobre o meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente tem que responder algumas perguntas, tá? Quer ver como? Do que se alimenta? Vamos fazer diferente? A gente vai entender da alimentação. Se eu entendo a alimentação, eu sei quem são suas presas, seus predadores. A gente vai entender então também período de reprodução, certo? Pois bem, entendendo desses conceitos aqui, a gente começa a descrever, então, a função específica de um organismo dentro de um ecossistema. Tá? Então, eu dei função para ele nesse ecossistema. Então, essa zebra em meio à savana africana, quando ela tenta atravessar um rio, ela pode se tornar uma presa fácil para o seu predador, que é o crocodilo.
Então, eu entendi até aqui em um certo momento que a zebra ela serve de alimento para o crocodilo, então ela tem uma função nesse determinado ecossistema. Ela se alimenta desse pasto, é um animal herbívoro, então eu entendo quando ele se reproduz, ele se alimenta, então, né, então eu entendo da alimentação dele. Então, quando eu começo a explicar, né, quais são as funções, o que ele faz no determinado ecossistema, bom, aí eu descrevo o nicho. Então, nicho é funcional, habitat é físico. Tá? Então eu tenho que descrever esses dois passos, eles não podem se misturar. Quando eu falo em habitat, eu só descrevo o local onde ele vive. Mas quando eu descrevo a função que ele exerce sobre esse local onde ele vive, aí já se transforma em nicho. Tá? Dois conceitos que são importantes e devem ser bem distinguidos aqui, tu não pode se confundir com eles. Os níveis tróficos representam a posição que cada organismo apresenta em um determinado ecossistema. Então, a gente entende ele como a estrutura de qualquer ecossistema. O que cada organismo, como cada organismo contribui nesse ecossistema. E aí a gente subdivide isso em 3 categorias básicas, certo? Então vamos lá para os níveis tróficos. A primeira categoria é uma das mais importantes que tem aqui dentro, que é relacionada aos produtores. O que eu tenho que me lembrar dos produtores aqui? Que são aqueles responsáveis por fixar, eles fixam a energia no ecossistema. Muito bem. Então, o produtor é aquele organismo que os níveis tróficos irão tratar como os chamados autotróficos fotossintetizantes, que através da fotossíntese eles transformam a energia luminosa em energia química, ou seja, se utilizam de moléculas inorgânicas, absorvem essa energia luminosa transformando em química e aí vão originar a partir desta reação metabólica moléculas orgânicas que irão concentrar essa energia com uma reação endotérmica. Assim, a gente classifica eles como, por exemplo, as plantas, as algas e cianobactérias. Muito bem, esse produtor agora, ele vai servir de alimento para o próximo nível trófico, que é o dos consumidores. Para todos eles, sabe por quê? Porque o consumidor, como o segundo integrante aqui das categorias que compõem o ecossistema, ele pode ser classificado em herbívoros ou carnívoros. O herbívoro é aquele tipo de carnívoro, é o tipo de consumidor que irá fazer então o uso na sua alimentação diretamente do produtor. Então, por exemplo, ele pode se alimentar de diferentes partes, diferentes órgãos vegetais. Como por exemplo, olha esse tipo de consumidor, chamado de frugívoros. Os frugívoros se alimentam então de frutos. Certo? Olha o próximo deles, um consumidor chamado de nectívoro. O nectívoro acaba se alimentando do néctar. Né? Os polinizadores, olhem o papel do polinizador aí, né? E o último, os granívoros, que se alimentam de folhas. Tá? Então, 3 diferentes fontes alimentares do produtor para um consumidor do tipo herbívoro. Mas esses consumidores podem se alimentar de outros consumidores, sendo chamados então de carnívoros. Tá? Então aqui a gente tem os chamados carnívoros. Bom, esse carnívoro também pode ser classificado, por exemplo, se alimentando de insetos,
né? Insetívoros, se alimentando de peixes, com os psívoros, e se alimentando de larvas, por exemplo, como os larvofagos, certo? Então, por exemplo, se esse inseto aqui fosse uma abelha que se alimentasse do néctar, bom, então ele é um insetívoro, se alimenta de insetos, ele é um carnívoro, tá? Muito bem. Só que tem um termo aqui que é importante a gente colocar, tá? Porque, por exemplo, vamos nos pegar de exemplo nesse caso, tá? Nós somos animais que a gente consegue se alimentar tanto do produtor como de outro animal. Sei lá, se numa refeição tu tiver lá num prato lá, feijão, arroz e um bife, por exemplo, feijão e arroz é produtor, né? Mas o bife é reino animal. Então, na verdade, tu tá te alimentando, tá fazendo o papel de um herbívoro e de um carnívoro também. Ou seja, quando o consumidor ele não é monófago, ou seja, que tem uma única fonte de alimento, e sim polífago, a gente vai chamar ele então de onívoro. Tá? O onívoro, então, deixa eu escrever de novo onívoro aqui. Onívoro. O onívoro se alimenta então de plantas quanto de outros animais, tá? E para finalizar, para que haja a reciclagem de toda essa biomassa que foi incorporada pelo produtor a partir da fixação da energia, é necessário que haja o papel papel dos decompositores, tá? Olha lá eles, deixa eu melhorar isso. O papel agora sim, dos decompositores. Estão aqui eles, ó. Tá? Os decompositores, eles têm um papel importantíssimo, porque são os responsáveis por fazer a reciclagem dos nutrientes. Tá? Então a gente vai citar aqui, por exemplo, os fungos, as bactérias, que decompõem a matéria orgânica, transformando em matéria inorgânica, utilizada novamente, fazendo um ciclo, né, para os produtores. Então os 3 níveis: produtor, consumidor e decompositor. Calma um pouquinho. Cuidado com alguns termos aqui. O produtor é sempre o organismo que fixa a energia, tudo bem? Se eu falar numa questão o seguinte, que a abelha produz o mel, ela não é um produtor, tá? A abelha, quando produz o mel, ela se utiliza da planta para produzir o mel. Eu estou descrevendo o nicho dela, não a categoria no qual ela está alocada. Certo? Então, dizer, a vaca produz leite, não o faz um produtor, certo? Ela é um herbívoro. Então, essa questão, quando fala da função do indivíduo, tentando colocar ele dentro do nível trófico, cria um choque de informações que é fácil induzir ao erro, tá bom? Então, bastante cuidado com esse tipo de contextualização. Ao trabalhar o conceito de níveis tróficos, é importante a gente estabelecer a diferença entre 2 pequenos conceitos que estão dentro dos níveis tróficos, as chamadas cadeia e teia alimentar. Repetindo, 2 termos de organização para os níveis tróficos, que é a cadeia e teia alimentar. Aqui dentro, primeiramente, da cadeia alimentar, de forma bem simplificada, a gente vê uma relação alimentar dentro do ecossistema. E a gente vai classificar as categorias trabalhadas nos níveis tróficos. Quer ver como? Vamos lá então. Uma cadeia alimentar, então, o que ela vai representar aqui? Ela é uma representação simples, certo? Parcial, que dá uma série linear, olha lá, linear, certo? De transferência de energia desde o autótrofo até os consumidores, tá?
Então, essas setas aqui, elas simbolizam o fluxo de energia entre os diferentes níveis tróficos. Então, olha lá, o primeiro deles, que é uma planta, será classificado aqui, então, a gente lembra, um produtor. Vamos lá colocar aqui, então ele é um produtor. Certo? Eu vou fazer diferente aqui. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Só deixa eu aumentar o tamanho da letra. Aqui, ó. Então ele é o produtor. O produtor, ele está onde? Ele é o primeiro dos níveis tróficos desta cadeia alimentar. Então ele é o primeiro nível de organização. Então, a gente diz que é o primeiro nível trófico. Olha lá. Primeiro nível trófico, tá? Muito bem. Em seguida, essa planta serve de alimento para um besouro, ou seja, a energia fixada por esta planta, aqui ó, a energia fixada por esta planta a energia fixada por ela será transferida para o besouro, que é um consumidor. Tá? O consumidor agora está onde? Primeiro, segundo nível. Tá? Então, o consumidor é o segundo nível trófico aqui, tá? Esse besouro, então, calma que eu já vou completar isso. Esse besouro, ele serve de alimento para um sapo, ou seja, a energia desse besouro será transferida para o sapo. Dessa forma, eu sei que o sapo também é um consumidor. Mas são consumidores diferentes. Por quê? O besouro é um consumidor do tipo herbívoro e o sapo é um consumidor do tipo carnívoro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o besouro é um consumidor primário e o sapo é um consumidor secundário. Que está onde? 1, 2, 3. Está no terceiro nível trófico. Tá bom? O gavião se alimenta desse sapo, então, ele é um consumidor. Mas aqui ele será um consumidor terciário. E esse consumidor terciário agora, ele faz parte, então, do quarto nível trófico, tá? Aqui ele, quarto nível trófico. Deixa eu fazer só um detalhezinho aqui. Quarto nível trófico. Aquele L ali não ficou bom. Esse aqui também não, mas está mais legível. Tá, então veja que a gente consegue classificar eles. Uma via linear, né, onde essa energia sempre vai estar sendo representada, então, pela seta ao longo da cadeia alimentar. Vamos aumentar essa complexidade? Vamos lá, então. A teia alimentar é uma forma mais complexa de enxergar uma cadeia alimentar. Sabe por quê? Porque uma teia alimentar ela representa as relações ecológicas de um ecossistema, mostrando as diferentes vias que essa energia pode tomar em um ecossistema, lembrando que o mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico e ainda por cima que a energia ela sempre será transferida do produtor para os consumidores, tá? Então, olha lá em cima, é um conjunto de cadeias alimentares que são interligadas, né? Porque os organismos estão relacionados em um ecossistema. Essa energia ela vai diminuindo ao longo dessa teia alimentar, certo? E a energia é liberada de duas formas, né? Nos processos energéticos, metabólicos energéticos, e também liberado na forma de calor. Bom, o que nós vamos fazer aqui?
aqui eu vou começar a classificar os organismos dentro de uma cadeia e dessa teia alimentar, melhor dizendo. Então vamos iniciar aqui embaixo, ó, a planta. O que a gente sabe sobre a planta? Que a planta vai ser representado por um produtor, certo? Só que este produtor, na verdade, ele vai ser, então, o primeiro nível trófico. Em seguida, agora eu vou para cá, ó. Tá? Essa planta, eu não sei, esse rato aqui, ele está se alimentando de alguma parte dessa planta. Então, o rato, ele vai ser, então, um consumidor primário que estará, então, no segundo nível trófico. A cobra se alimenta deste rato, sendo, então, um consumidor secundário, fazendo parte do terceiro nível trófico. E a cobra serve de alimento para a coruja. Então, a coruja aqui será representada, então, por um consumidor do tipo terciário, compondo, então, aqui o quarto nível trófico, tá? Mas lembra que eu comentei com vocês agora que é o seguinte: o mesmo organismo, ele pode ocupar mais de um nível trófico. Quer ver como? Olha aqui, ó. A planta serve de alimento para o rato serve de alimento para a cobra. Essa cobra serve de alimento tanto para a coruja como para um outro pássaro. Então, esse pássaro aqui, ele irá compor agora também o terceiro nível trófico, consumidor terciário, perdão, o quarto nível trófico. Só que esse pássaro agora também serve de alimento para essa coruja. Então veja o que acontece com essa coruja. Além de ela ser consumidor terciária, ao se alimentar do pássaro, ela também é consumidora quaternária, representando então o quinto nível trófico. Tá bom? Então a coruja representa dois níveis tróficos. O primeiro deles quando ela se alimenta direto da coruja e o segundo quando ela se alimenta do pássaro. Certo? Então, olha lá. Vamos ver agora. Eu vou para cá, ó. Tá vendo? Vou vir para cá. Então, o inseto representa aqui um consumidor primário, né, no segundo nível trófico. Esse inseto serve de alimento para o pássaro, certo? Se ele serve de alimento para o pássaro, então o pássaro será um consumidor do tipo secundário, ocupando aqui o terceiro nível trófico, tá? Aí este inseto que seria de alimento para o pássaro serve de alimento para a coruja, certo? Se eu pegar só essa via metabólica, fecha, ó, consumidor primário, secundário, terciário, fechou, ó. Consumidor primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto. Fecha, viu só? Então, tanto o pássaro como a coruja ocupam mais de um nível trófico. Agora eu vou vir para cá. A galinha, sei lá, essa planta pode ser o milho, ele se alimentando do milho dessa planta, tá? A galinha aqui, consumidora primária, tá? Fazendo o papel do segundo nível trófico. Serve de alimento para um lobo, consumidor secundário, fácil, terceiro nível trófico. Agora, o homem pode se alimentar dessa galinha, certo? Então, o homem, olha o termo que eu vou usar agora. O homem também vai ocupar agora o papel de consumidor secundário, estando no terceiro nível trófico aqui, tá? Ao se alimentar dessa galinha. Sei lá, um churrasco, um galeto, sei lá. Muito bem. Agora pensa comigo, olha o que eu vou te dizer. O homem se alimenta da galinha. Significa que, em relação ao comportamento alimentar, tem o mesmo nicho, ó. Porque os dois se alimentam da galinha. Mas podem ter hábitats diferentes. Pode não, tem hábitats diferentes. Agora, olha o que eu fiz aqui. Galinha, ovo, homem. Então quer dizer que o homem ocupa mais de um nível trófico? Sabe o que é esse ovo aqui? É um produto. O homem não tem que comer necessariamente a galinha, pode comer o produto dela, que é no caso o ovo. Ah, se tivesse uma vaca aqui
Se tivesse uma seta vaca, homem. Sei lá, se fosse um churrasco, ele pode se alimentar da carne. Mas e se for o leite? Pessoal, importantíssimo nesse momento, tá? Para tudo. O produto nunca é classificado. O leite, o ovo, o mel, nada disso é classificado, certo? Isso aqui é para te induzir ao erro. Porque eu poderia dizer, eu podia estar subjetivo aqui, o homem come o ovo da galinha, da vaca, o homem bebe o leite da vaca. Se tivesse uma abelha aqui, o homem come a abelha? Não, pode comer o mel que a abelha produz. Então, quando a questão ela coloca o produto, você não classifica esse produto como nível trófico. O produto é só o ser vivo em si, não o seu produto, tá? E por fim, nós temos aqui um mosquito, um animal hematófago, né, que se alimenta aqui do sangue deste homem como um consumidor terciário, estando ele, então, no quarto nível trófico. É muito importante que você faça a classificação, tá? Então, a teia alimentar basicamente é uma representação didática dos níveis tróficos e da distribuição alimentar deste ecossistema. Então, quando a questão ela te dá isso daqui de baixo, ó, é importantíssimo que você estabeleça toda essa classificação que eu fiz aí, tá? Porque olha só, eu vou usar um exemplo agora. Não é obrigatório que venha essa representação gráfica aqui. Pode ser só na forma de um texto e você tem que montar isso. Quer ver como? Então, nesse exemplo de teia alimentar, ela começa da seguinte forma. Um biólogo que estudava mamíferos em uma reserva ecológica encontrou uma jaguatirica. Pois bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, então, o termo jaguatirica. Está aqui ela, ó. Tá? A jaguatirica. Muito bem, eu vou seguir na questão, tá? Amamentando 2 filhotes recém-nascidos. Olha o que eu vou fazer aqui. Ela estava amamentando 2 filhotes recém-nascidos. Então não precisa ter aqui jaguatirica, leite e filhotes. Só faço uma seta, que a energia dela está sendo transferida para os filhotes. Na análise, verificou que a fêmea havia se alimentado de pequenos roedores. Opa, então eu tenho um nível trófico anterior ao dela. Olha aqui, roedores, tá? Tenho ali eles. Então o que eu vou seguir aqui? E essa fêmea estava parasitada por ascaris lumbricoides. Então a fêmea estava parasitada pelo ascaris lumbricoides. Vamos fazer só aqui, destacando, né, todo o nome científico, destacado, né, lembrando, ó, gênero, letra maiúscula, espécie, letra minúscula, tá, o ascaris lumbricoides. O que a gente tem que saber aqui? Já os filhotes estavam ectoparasitados por pulgas e carrapatos. Veja que está ficando complexo esse negócio aqui. Então, eles estavam ectoparasitados por, olha lá, pulgas e carrapatos. Muito bem, então eu montei aqui a minha teia alimentar. Mas como é que eu vou classificar ela se eu não sei, né, do que esse roedor comeu? Bom, então o que eu faço aqui? Eu pego na minha teia alimentar e eu coloco um produtor aqui no início, ó. E eu faço então a seta aqui. Se eu tenho o produtor, pois bem, o que eu faço? O produtor vai ser então representado pelo primeiro nível trófico. O roedor vai ser um consumidor de primeira ordem, sendo ele no segundo nível trófico. A jaguatirica, um consumidor secundário, no terceiro nível trófico.
Se alimentando diretamente desta jaguatirica, o que nós temos aqui? Olha a importância agora. O filhote, um consumidor terciário, mas o ascaris também, porque os dois se alimentam da jaguatirica, tá? Então, estes estarão presentes agora no quarto nível trófico. E, por fim, as pulgas e carrapatos estarão representados como consumidores quaternários, estando no quinto nível trófico. Tá? Então, aqui, o que a gente fez nesse momento? A gente conseguiu classificar os organismos de acordo com o papel que os mesmos representavam dentro de uma reserva ecológica que foi representada aqui por uma teia alimentar. Essa teia alimentar mostrou, então, as diferentes posições e que diferentes organismos podem ocupar, então, o mesmo nível trófico, como no caso os filhotes e o ascaris lumbricoides. Tá bom? Então está aqui resolvido o nosso exemplo para a gente entender que teia alimentar nem sempre precisa vir com a representação didática. Às vezes, você mesmo tem que montar isso com o texto, tá? Claro que eu tirei aqui das alternativas, mas a resposta correta era que a jaguatirica era consumidora secundária. Tá certo? Se tem um conteúdo que é importante dentro da ecologia, são as chamadas pirâmides ecológicas, que irão representar, na verdade, gráficos na forma de pirâmide da distribuição de 3 diferentes conceitos. O primeiro deles, número de indivíduos em cada um dos níveis tróficos, a quantidade de matéria em cada um dos níveis tróficos, ou seja, a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico e a energia disponível em cada nível trófico. Quando a gente fala em pirâmide de número, essa pirâmide ela pode ser direta, como ela pode ser invertida. A de biomassa, ela também pode ser direta, mas vai ter um caso que ela vai ser invertida. E a pirâmide de energia, sempre direta. Então, a gente entende que as pirâmides são representações, né, de um ecossistema sobre a ótica do número de indivíduos em cada um dos níveis tróficos, a matéria disponível em cada uma delas e a energia também que flui sobre este ecossistema através de um gráfico de pirâmide e que mostra gradualmente a redução da matéria e da energia a cada nível trófico. Certo? A gente tem que lembrar aqui, e isso é bem importante, que na pirâmide de energia ela nunca será invertida. Sabe por quê? Porque a energia sempre é acíclica. Ela vai se perdendo a cada nível trófico. Ao passo que na matéria o que acontece é que a energia ela é cíclica, porque tem o decompositor que faz a reciclagem de nutrientes, tá bom? Bom, vamos ver agora caso a caso das pirâmides ecológicas. Pirâmide de número. A primeira representação gráfica dentro das pirâmides ecológicas. Essa pirâmide, ela vai representar o número de indivíduos em cada um dos níveis tróficos. Então é exatamente o que está no conceito aqui em cima. Ela determina o número de indivíduos em cada um dos níveis. Então, cada uma das representações aqui na base da pirâmide, a gente representa o produtor, em seguida o consumidor primário, secundário e assim por diante. Nesse primeiro tipo de pirâmide, a gente vê um caso de uma pirâmide, olha lá, direta. Olha lá, pirâmide direta. Onde o produtor representado aqui por 10 mil plantas serve de alimento para cerca de 850 larvas, ou seja, aqui representa o consumidor primário,
Essas larvas servem de alimento para 150 aves, então uma pirâmide direta. Veja que está representando o número de indivíduos, ela é quantitativa nessa pirâmide, porque ela me diz quantos indivíduos estão presentes em cada um dos níveis tróficos. Mas essa pirâmide também, ela pode estar na condição, olha lá, invertida. Tá? Na condição invertida. Na condição invertida, ela mostra um problema dentro da pirâmide de número. E por que os ecólogos não aderem tanto a ela, tá? Bom, nesse tipo de pirâmide, a gente percebe que ela não trabalha o tamanho e a quantidade de biomassa presente em cada um dos níveis tróficos. Principalmente o tamanho do indivíduo. Por isso que essa pirâmide invertida, ela tem uma árvore. Eu nem sei o tamanho dessa árvore. Vamos supor que essa árvore tenha, sei lá, 40 metros de altura, certo? Essa árvore ela é parasitada por 5.000 pulgões, que também é parasitado por mais ou menos 30.000 protozoários. Então está me mostrando aqui o número de indivíduos, certo? Que está presente em cada um dos níveis tróficos, mas não mostra o tamanho deles. Tá? Por isso que ela é invertida. E aqui a gente tem uma pirâmide intermediária, onde eu tenho duas aves que servem de alimento aqui para mais ou menos 1.000 insetos, que podem estar se alimentando da folha, do fruto, da própria flor, do néctar, enfim. E esses insetos acabam servindo de alimento, então, para mais ou menos 50 pássaros. Tá? Então a gente tem uma pirâmide que ela inicia de forma invertida, mas depois ela se torna direta, tá? Então esse é o caso da pirâmide de número. A pirâmide de biomassa vai representar o nosso segundo tipo de pirâmide ecológica. O que significa este tipo de pirâmide? Vamos lá, olha aqui, ó. Essa pirâmide de biomassa, ela vai nos servir para expressar a quantidade de biomassa, ou seja, de matéria orgânica, né, que estará acumulada em cada nível trófico, tá? Então, a quantidade disponível em cada nível trófico. Então, que a gente vai utilizar a unidade de medida, né? Microgramas, gramas, quilos, toneladas. Então já existe uma unidade de medida aqui, certo? Nesse caso, então essa pirâmide, na maioria dos casos, ela ocorre de forma direta, tá? Onde, por exemplo, se a gente pegar um conjunto de indivíduos, né, representando o produtor, uma área que tenha plantas, certo? E que somadas em 10 toneladas de plantas, essas servirão para mais ou menos, vamos colocar aqui, 2 vacas, que somadas vão dar 850 quilogramas, certo? E mais, sei lá, 2 homens, certo? Que somados dão 150 quilos, tá? Então veja que eu tenho a quantidade de matéria orgânica disponível em cada um dos níveis tróficos. Essa pirâmide ela tem um problema porque ela só pode ser utilizada os dados mediante a medição. O que eu quero dizer com isso? Porque ela pode ter comportamento sazonal. Se tu medir a biomassa, por exemplo, das plantas no período do verão, é diferente do período do inverno, pela disponibilidade de recursos hídricos minerais, pela taxa de luminosidade, enfim. Então, a gente percebe que existe então um comportamento sazonal no incremento da biomassa em cada um dos níveis tróficos. Por isso que tem que ter um cuidado para trabalhar essa pirâmide aí. Mas existe um caso onde a pirâmide ela será invertida, certo? O único caso é para ecossistemas aquáticos. Temas aquáticos. Quando nos referimos ao primeiro e segundo nível trófico. O primeiro nível trófico aqui desse ecossistema, dado pelo produtor, eu vou representar pelo fitoplâncton,
certo? O fitoplâncton numa taxa de 0,04 gramas por metro cúbico, ele tem menor biomassa do que o zooplâncton, que é o nível trófico seguinte ao dele, que vai representar 0,21 gramas por metro cúbico. Por quê? Como é que pode ter disponibilidade diferente aqui, né? É que o fitoplâncton, ele tem uma alta taxa de reprodução, então são muitos indivíduos, mas a expectativa de vida dele é baixa, então ele não tem tempo de incorporar biomassa. Agora tem que pensar o seguinte, se a taxa de reprodução dela é alta, o que vai acontecer? A disponibilidade de alimento vai se tornar alta porque tem muitos indivíduos. E aí o que acontece? O nível trófico seguinte ao dele, que é o zooplâncton, que já apresenta uma expectativa de vida maior, tem mais tempo para incorporar a biomassa e ele tem um aproveitamento melhor do alimento. Então, alta taxa aqui de consumo com maior expectativa de vida, toda a biomassa vai estar no segundo nível trófico, tá bom? Tem que cuidar com a pirâmide de biomassa, porque as provas gostam desse tipo aqui, ó. Normalmente é o que aparece nas provas quando a gente fala no geral pirâmides ecológicas, tá bom? Então é importante estudar esse tipo de pirâmide, é importante estudar a pirâmide de biomassa. Chegamos então na nossa terceira pirâmide, a chamada pirâmide de energia. Bem legal aqui. A pirâmide de energia. Essa pirâmide de energia, a gente vai entender ela como a pirâmide que vai expressar a quantidade, né, certo, de energia acumulada em cada um dos níveis tróficos da cadeia alimentar. O que a gente tem que ter bem claro aqui dentro das pirâmides de energia? Que essa energia ela tem um fluxo decrescente. Certo? Então, ela vai ter aqui, agora eu vou até colocar em vermelho aqui para ver o quão importante é isso, tá? Como ela tem um fluxo decrescente, significa que nesse tipo de pirâmide, ela vai ser maior, certo? Ela é maior no produtor a energia e ela vai se tornando menor, né, à medida que a energia vai sendo transferida ao longo da cadeia alimentar, certo? A pirâmide de energia nunca será invertida. Então, na pirâmide de número, a taxa ela vai ser alta de energia lá na base da cadeia alimentar, mas no ápice a energia já é baixa, porque a energia ela vai se perdendo a cada um dos níveis tróficos, certo? Como essa energia ela vai se perdendo, a gente tem que entender aqui o seguinte: essa energia se perdendo, ela faz com que o fluxo de energia no ecossistema seja um processo, olha aqui, ó, acíclico, porque a energia não retorna ao sistema. Tá? Por que a energia não retorna ao sistema? Porque a energia ela é incorporada pelo produtor. Tá aqui, ó. A energia incorporada pelo produtor, tá aqui ele, ó. Ela vai ser fixada por esse produtor via o papel da fotossíntese, certo? Olha lá, via o papel da fotossíntese. E essa energia fixada eu vou chamar de, só um pouquinho, eu chamarei aqui de, vamos lá, de produtividade, opa, primária bruta. Porque é a energia que é incorporada pelo produtor, tá? A energia fixada pelo produtor. Vamos supor que esta energia seja utilizada por essas plantas, por esses produtores, certo? E essa energia utilizada seja utilizada para processos metabólicos como respiração celular, no crescimento,
tá? No crescimento, vamos lá, na divisão celular, etc. Vários processos metabólicos que necessitam de energia. Então, grande parte dessa energia fixada, que eu chamei de energia primária bruta, né, que tu pode encontrar também com a sigla, chamar essa energia com a sigla chamada aqui, com a sigla que é PPB, que é, opa, sumiu aqui. Vamos lá, que é a produtividade primária bruta. Dessa energia, parte dela é transferida, certo, para o consumidor. Quanto? Mais ou menos uns 15, mais ou menos uns 15%, ó, tá, dessa energia. Tudo bem? 15%. Essa energia absorvida, perdão, essa energia que é eliminada aqui pelo produtor, que está disponível, eu vou chamar de produtividade primária. Deixa eu só apagar aqui. Primária, agora sim, líquida. Tá? Essa produtividade primária líquida, olha lá, eu vou usar a sigla aqui que é PPL. Tá? Então, a energia fixada pelo consumidor primário é a produtividade primária bruta. Aquilo que está disponível é a produtividade primária líquida, PPL. Bom, estes 15% incorporado pelo consumidor primário, que faz parte do segundo nível trófico, será reconhecida como a produtividade secundária bruta, ou seja, PSB, produtividade secundária bruta. Tá? Então ele absorveu esta energia. Ao absorver essa energia, bom, ele se utilizou de vários processos metabólicos aqui. Ele se utilizou dessa energia para fazer o quê? Ele se utilizou, vamos lá, na respiração celular, no caso, metabolismo energético, né? Na síntese de proteínas. Ainda por cima, ele vai se utilizar aqui, né, na eliminação de calor, né, na regulação da temperatura. Regulação da temperatura. Perde calor na forma de fezes e urina. Enfim, são vários os processos metabólicos. São vários os processos metabólicos no qual pode haver uma perda aqui, então, né, de energia. Então, toda essa energia que foi fixada, que está representada aqui, ó, nesses 15% disponibilizado pelo produtor, ele vai consumir uma grande parte, certo? E essa grande parte deve representar mais ou menos uns 90% de toda a energia fixada, tá? Ou seja, ele só vai disponibilizar aqui cerca de, vamos lá, cerca de 10% da energia fixada. Tá? Dessa energia fixada, nós temos aqui a produtividade secundária líquida.
tá? Que vai ser representado pelo PSL, produtividade secundária líquida, que é o que está disponível para o próximo nível trófico e assim por diante. Então, olha um resumo aqui. Toda energia fixada é energia bruta. Se for do primeiro nível trófico, energia primária bruta. Se for do segundo nível trófico, energia secundária bruta. Toda energia que está disponível, que é o que é? A energia primária bruta menos a energia necessidade para o metabolismo do organismo, certo? Que vai representar a produtividade líquida. Como é do produtor, a primária líquida é a energia disponível do produtor. No consumidor, a energia disponível é a produtividade secundária líquida, certo? Que a gente pega toda a produtividade bruta menos a necessidade energética do organismo, que é igual o que sobra, que é o que está disponível, ou seja, a energia acumulada, tá? Então isso é importante. Essas siglas aqui, ó, são bem importantes, tá? Bem importantes. Essas siglas aqui, ó, são de suma importância, tá? Tem que saber essas siglas aqui e o seu comportamento, tá bom? Perceba que se de 100% deste primeiro eu tenho disponível mais ou menos 15%, é porque esse organismo se fez valer de mais ou menos quanto? Se fez valer de mais ou menos aqui 85%. Agora de novo, 85%, né, nos seus processos metabólicos. Sendo então 100%, utilizou 85%, tem líquido disponível 15%. O consumidor primário absorveu esses 15% que para ele, né, é o total de energia absorvido. Desses 15% ele se utilizou de 90%, bom, do 100% absorvido, tem 10% disponível e assim por diante, tá? Então, como resumo, olha o que nós temos que colocar aqui. A energia, aqui em cima, ó, aqui em cima, a energia, ela é sempre, olha lá, ó, energia. A energia sempre é acíclica, ela nunca retorna ao sistema. Porém, a matéria, ela é cíclica, porque ela retorna via decompositor. Tá bom? Então aqui a gente encerra essa nossa primeira aula de ecologia. Estuda bem essa primeira parte de ecologia, porque ela é bem importante para as provas. Certo? Um bom estudo para você aí. Valeu!